Muito obrigado, pastor Arilton, por mais essa mensagem tão especial. Bom dia, meu querido amigo que nos acompanha no programa Encontro com a Vida. Esta é manhã de terça-feira, estamos começando um novo dia, animados para as atividades que com certeza o Senhor já de antemão está disposto a ajudar você para que você tenha um bom desempenho no teu trabalho, para que você esteja protegido aonde quer que você vá. O Senhor está desejoso de te acompanhar neste dia de uma maneira muito especial. Nós temos alguns telespectadores que enviaram os seus pedidos de oração e este é o momento especial de nós intercedermos, de nós clamarmos a Deus, nos unirmos em oração neste que é um momento muito especial que com certeza nos edifica, nos leva para mais perto de Deus. A Elisaete Luz, ela está pedindo pelos seus familiares. Ela ora pela salvação deles. E ela pede que a gente lembre deles e ore por uma porta de emprego para o seu filho Nilo e que Deus abençoe e proteja cada um deles. E nos manda um abraço. Muito obrigado, Elisaete, pelo seu carinho, pela confiança aqui com a gente e nós estaremos com certeza orando ao Senhor, clamando a Deus que Ele abençoe você. Também Patrine Carvalho diz: bom dia, amados, peço oração por minha saúde e pelos meus filhos, Janson Jonatas, Jean Patrick, Asley Patrine, e também pelos meus netos. Que coisa fantástica, Patrine, você colocar diante do Senhor a tua família nesta manhã, nesse início de dia, e com certeza o Senhor estará acompanhando, abençoando a cada um deles, lhes concedendo então saúde, as bênçãos que você pede ao Senhor aqui, nós nos unimos a você também. Maria Rosinilda Batista nos diz: bom dia, peço oração pela minha vida sentimental, financeira e espiritual. E ela pede também oração por toda a sua família. A família é o nosso bem mais precioso, não é verdade, Maria? Então nós vamos estar orando pela sua família nesse momento também. E a Luana Cristina diz: agradeço a Deus por mais essa manhã que Ele nos concede. Agradeço pela vida e por todas as bênçãos e peço oração por mim, minha vida espiritual, financeira. Também peço oração pelo meu filho Guilherme, para que ele volte para a igreja, e também o meu marido. Eu retornei aos caminhos do Senhor e desejo que a minha família volte também. Nós somos todos adventistas. Por favor, orem por mim e por minha família. Luana, com certeza esse teu desejo de que toda a família, de maneira completa, esteja buscando ao Senhor, adorando, congregando junto, que bênção é isso, e com certeza o Senhor está desejoso de lhe conceder. Que a pessoa do Espírito Santo esteja atuando no coração desses seus familiares e que eles sintam cada dia mais o desejo de voltarem-se para os braços do Senhor. Para todos vocês que colocaram os seus pedidos nesta manhã, eu gostaria de compartilhar uma promessa maravilhosa da palavra do Senhor, que se encontra no Salmo 34, e o verso 8, e o texto diz assim: ó, provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. E claro, podemos incluir a todos aqui, né? Bem-aventurado aquele que se refugia no Senhor. E é interessante o desafio que o texto faz. Prove e veja, o Senhor é bom. Esteja disposto a buscar ao Senhor, seja atento à sua voz, procure seguir os seus caminhos e você vai desfrutar de toda a bondade do Senhor. Pense nisso, nesse momento, e nós vamos orar a Deus pedindo suas bênçãos para este dia. Ore comigo, aí onde você estiver, vamos buscar ao Senhor em oração. Ó Senhor, nosso Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, por mais este dia. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de nós termos a Tua Palavra para nos orientar e nos motivar a nos voltarmos para Ti, Senhor. Obrigado pelo privilégio de orarmos. A nossa humilde voz é elevada ao céu e o Senhor, do Teu trono de graça, o Senhor nos ouve. E a palavra de Deus, ela nos convida a provar e ver que o Senhor é bom. Ó Pai querido, que cada uma dessas pessoas que mencionamos aqui, seus familiares,
com suas histórias, com a realidade peculiar de cada um, que cada um deles possa ter essa certeza: o Senhor é bom. Sê bondoso, Senhor, para com elas, atende o pedido delas e de todos os nossos demais telespectadores que nos acompanham, aqueles que acompanham também pelas redes sociais. Ó Pai querido, atende, abençoe a cada uma dessas pessoas para esse dia e todos os dias de suas vidas, e assim suplicamos em nome do nosso Senhor Jesus. Amém, Senhor. O Instituto Adventista de Ensino de Santa Catarina faz parte de uma rede de educação presente em mais de 150 países, com mais de 2 milhões de alunos ao redor do mundo. Muito bem, querido amigo, querida amiga, chegou agora o momento do estudo da Bíblia. Nós iremos avançar na nossa série Como Jesus Tratava as Pessoas. Ao todo serão 20 programas nesta série. E nós iremos aprender hoje como Jesus tratava os pecadores. Lições espirituais importantíssimas serão tiradas da palavra de Deus e você é o nosso convidado para estar atento aí. Antes, porém, de estudarmos a Bíblia, deixa eu mandar 2 abraços carinhosos. Primeiro é para Poliana Herrera. Ela escreveu para nós dizendo assim: bom dia, quero agradecer a Deus por mais uma semana e por estar acompanhando essa semana abençoada com vocês. Que Ele possa abençoar meus estudos. Que bom, Poliana, que Deus abençoe ricamente seus estudos, viu? E Maria Domingos, bom dia, pastor Alex. Foi o Senhor quem nos batizou, eu e meu marido, em Palhoça, em 2015. Um grande abraço. Saudades aqui de Carrazeda de Anciães, Portugal. Olha aí, um abraço então para Maria, você e teu esposo que estão aí em Portugal agora. O pastor Alex batizou vocês, né? O pastor Alex é um grande companheiro nosso aqui e ele sempre está fazendo com a gente aqui um momento da oração intercessora. A mensagem será dada para ele, tá bom, Maria? Obrigado por seu carinho. E já aproveitando, quero mandar um abraço carinhoso para todo mundo que nos assiste em Portugal. Eu estive algum tempo atrás na cidade do Porto, também fui a Lisboa. Um abraço carinhoso para todos vocês, esse país bonito, maravilhoso, que eu tive a chance de conhecer. Deus abençoe todos vocês, queridos irmãos e amigos. Quero convidar você agora para tomar a sua Bíblia e vamos continuar o nosso aprendizado. E se você quiser se aprofundar mais ainda no estudo da Bíblia, eu tenho um site para você. Eu estou falando do bibliamais.com.br. Esse é o site onde você acessa para conhecer os nossos estudos e para aprender mais a respeito do plano de Deus para a sua vida. bibliamais.com.br. Nós temos um canal de comunicação direto com o programa Encontro com a Vida. É o nosso WhatsApp. Também vou deixar na tela para você aqui. 48-3281-375, ok? Quer falar com a gente? Esse é o nosso WhatsApp, 48-3281-375. Pode mandar o seu recadinho por esse WhatsApp, que nós vamos atender você. Pega a sua Bíblia então e vamos para mais um momento de estudo e aprendizado. A minha já está aqui e hoje vamos estudar sobre como Jesus tratou os pecadores. Esse é o tema de hoje. Mas como você sabe, a gente não começa o estudo da Bíblia aqui sem antes fazer uma oração, né? Você pode orar comigo? Se tiver condições, fecha o olho. Se não, ora com o olho aberto mesmo. Mas participa da oração. Maravilhoso Deus e Pai, muito obrigado pela chance de estarmos juntos mais uma vez para estudarmos a Tua Palavra. Queremos suplicar que o Teu bom e Santo Espírito nos acompanhe agora, iluminando nossa mente à compreensão e o nosso coração à aceitação da Tua Palavra. Abençoe cada amigo, cada amiga que também ora comigo nesse instante. Que as Tuas bênçãos sejam profusamente derramadas sobre a nossa vida. Oramos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por ter orado comigo. Vamos ao texto de hoje? Marcos capítulo 9, versos 33 até o 37. A minha Bíblia já está marcada aqui no texto. Marcos 9, 33 a 37.
Pode acompanhar comigo aí a leitura? O texto diz assim: Chegaram então a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou aos discípulos: Sobre o que é que vocês estavam discutindo no caminho? Mas eles se calaram, porque no caminho tinham discutido entre si sobre quem era o maior. Jesus, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: Se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Trazendo uma criança, colocou-a no meio deles e, tomando-a nos braços, disse-lhes: Quem receber uma criança, tal como esta, em meu nome, recebe a mim. E quem recebe a mim, não é a mim que recebe, mas aquele que me enviou. Quem é o maior no reino dos céus? Esse é o tema do nosso estudo de hoje. Jesus estava com os discípulos caminhando para Cafarnaum, como eu disse para vocês, a chamada cidade de Jesus. Mas antes de caminharmos com Jesus para Cafarnaum, o que é que havia acontecido antes? Se você olhar aqui em Marcos capítulo 9, você vai ver no versículo 2 o episódio da transfiguração de Jesus. Muitas pessoas leem esse texto, essa história, e não compreendem muito bem. Deixa eu tentar ajudar você no que eu posso. A transfiguração de Jesus foi quando o céu enviou 2 homens para conversar com Cristo e para motivá-lo na sua última jornada para Jerusalém, aonde ele morreria. Esses 2 homens que vieram foram Moisés e Elias. No alto de um monte, esses homens que foram salvos, que estão no céu, vieram visitar Jesus. E lá estavam Pedro, Tiago e João. A cena foi tão extraordinária porque ali estava a visita de Moisés e Elias, Moisés representante dos salvos que passarão pela morte, mas serão ressuscitados, e Elias representando os salvos que não passarão pela morte. Cristo, naquele momento, ele transfigura-se em Deus. O que significa? Ele permitiu que a divindade irradiasse através da humanidade. Isso é o que nós chamamos de a glorificação, ou melhor, transfiguração de Cristo. Transfiguração. A cena foi tão impactante que Pedro chegou a dizer para Jesus assim: Senhor, bom é estarmos aqui no alto desse monte. Façamos 3 tendas, uma para o Senhor, uma para Moisés e uma para Elias, e vamos ficar aqui, porque aqui é a atmosfera do céu. Mas Jesus tinha uma missão a completar, tinha trabalho a fazer, não poderia ficar ali. Mas isso foi o que aconteceu lá no Monte da Transfiguração. Enquanto isso, lá embaixo, os outros 9 discípulos que não haviam subido com Jesus, eles receberam uma visita de um pai que trouxe um filho endemoniado, mas eles não conseguiram expulsar aquele demônio do garoto. Então você tem 3 discípulos com Jesus no alto da montanha, maravilhados com o que eles viram, a visão de Moisés e Elias conversando com Jesus, e você tem lá embaixo, no vale, 9 discípulos decepcionados porque não puderam expulsar aquele demônio. Quando Jesus desce a montanha, o Pai faz para ele o mesmo pedido que fizera para os discípulos, e o Pai até diz assim: o Senhor pode me ajudar? Os teus discípulos nada puderam fazer. Jesus ora ao Pai, expulsa aquele demônio. Os discípulos depois interrogam Jesus: por que é que nós não pudemos expulsar aquele demônio? E Jesus respondeu: esse tipo de demônio não se expulsa senão por meio de jejum e oração. Então há uma certa categorização de demônios, né? E aquele demônio mais poderoso, o próprio Cristo expeliu e com jejum e oração. Agora, eles começam a caminhar em direção a Cafarnaum. E começam a dar passos mais lentos, permitindo que Jesus se afastasse. Por que eles fizeram isso? Porque eles estavam discutindo para saber quem era o maior e não queria que Jesus ouvisse.
Aqui é uma lição interessante para todos nós. Ninguém peca na presença de Jesus. Você, para pecar, você sai da presença de Jesus. Então, o segredo para não pecar é não sair da presença de Jesus. É ficar na presença dele. E como você fica na presença dele? Você fica na presença de Jesus através do estudo da Bíblia, da oração e do testemunho. Porque enquanto você está lendo a palavra de Deus, Deus está falando com você. Enquanto você está orando, você está falando com Deus. E enquanto você está testemunhando, ou ensinando, ou pregando, você está falando de Deus para as pessoas. Enquanto fazemos isso, a gente não dá espaço para o pecado, para a tentação. Ninguém peca na presença de Jesus. Então a gente não pode soltar a mão dele. A gente não pode abandonar nossas práticas devocionais. Elas devem ser constantes e ininterruptas. Então os discípulos começaram a caminhar em passos mais lentos para que Jesus se afastasse, porque estavam discutindo para ver quem seria o maior. Como começou a discussão? A Bíblia não fala, mas deixa eu dar uma sugestão. O que eu penso? Eu imagino que aconteceu o seguinte: Pedro, o mais falante do grupo, em algum momento teria dito assim: olha, Jesus pediu para a gente não contar. E de fato Jesus havia pedido para que eles não contassem nada do que aconteceu lá no alto do monte. E quem sabe Pedro tem dito: olha, Jesus pediu silêncio, ou segredo, mas eu vou contar uma coisa para vocês. O que aconteceu ontem à noite? Eu, Tiago e João, nós vimos Moisés e Elias. Quem eram Moisés e Elias? Os grandes patriarcas do povo de Deus. Moisés, o grande libertador do Egito. Elias, o grande profeta de Deus, que foi levado aos céus numa carruagem de fogo. Essas histórias eram contadas em Israel. Agora os discípulos tiveram a companhia desses homens que já estão no céu. Aliás, existem apenas 3 seres humanos que já estão no céu desfrutando da vida eterna que a Bíblia menciona por nome: Moisés, Elias e Enoque. 2 deles vieram falar com Jesus ali naquele dia. Moisés, Elias e Enoque. Pastor Arilton, e os outros que morreram? Pedro, Paulo, Tiago, estão todos mortos. Eles não estão no céu. E se não estão no céu, é lógico que não podem te ajudar em nada. Eles não são mediadores. Tem muita gente que está sinceramente equivocada, buscando perdão, força e ajuda em fontes erradas, que não vão ajudar você. Os discípulos, Maria, estão todos mortos, sepultados, aguardando a volta de Jesus, quando então eles receberão a vida eterna. É isso que a palavra de Deus ensina. Existem 3 seres humanos mencionados por nome na Bíblia que já desfrutam da vida eterna: Moisés, Elias e Enoque. Ninguém mais. Então eu acho que a discussão começou por aí. E Pedro, quem sabe, teria dito: nós vimos Moisés e Elias. Nós vimos o Cristo transfigurar-se em Deus. Agora vocês 9, nem com esse demônio puderam. Não puderam expulsar um demônio que estava por aí? Quem vocês acham que Jesus vai colocar como primeiros ministros no reino que ele vai estabelecer? Vocês não estão vendo que seremos nós? Eu acho que a conversa começou por aí. E a discussão foi se acirrando, a tal ponto que eles não quiseram que Jesus ouvisse nada, ficaram para trás. Mas Cristo percebe todas as coisas, sabe de todas as coisas. E o texto diz que quando eles chegaram em Cafarnaum, Jesus olha diretamente para eles e faz uma pergunta muito clara: o que é que vocês estavam discutindo no caminho que não queriam que eu ouvisse? O que eles fizeram? Guardaram silêncio, ficaram quietos. Eles estavam envergonhados da atitude que eles haviam tomado. Haviam discutido quem seria o maior, o primeiro. Jesus, pretendendo dar-lhes uma lição, da qual jamais esqueceriam, Jesus pega uma criança, coloca no meio dos 12 e vai dizer assim: quem recebe essa criança
a mim me recebe. E quem recebe a mim não recebe a mim, recebe o Pai que me enviou. Essa mesma história registrada por Mateus, Mateus vai declarar o seguinte: quem não se tornar como esta criança, de maneira nenhuma entrará no reino dos céus. Então Jesus usou a inocência, a pureza, a sinceridade desta criança para ensinar aos discípulos algo que eles precisavam possuir, se de fato quisessem entrar nos céus. Se não vos tornardes como esta criança, de maneira alguma entrareis no reino dos céus. Olhe para uma criancinha pequena. Uma das primeiras coisas que notamos nela é a sinceridade. As crianças são sinceras. Elas falam as coisas que pensam. Elas não estão manipuladas ainda pelo pensamento de outrem. Elas são sinceras. Elas falam o que pensam. As crianças são puras de coração. E eu queria destacar com você algumas coisas que eu encontro nessa criança e que eu e você devemos possuir se queremos entrar no céu. A primeira delas é essa sinceridade que uma criança possui. A criança é sincera no que fala. A gente, às vezes, para ser politicamente correto, acaba expressando certas coisas, falando certas coisas que não vai no coração. A criança não. Você sabe a origem da palavra sinceridade? A palavra sinceridade, ela surgiu nos tempos da antiga Roma, quando artesãos esculpiam madeiras e faziam ali estátuas para serem vendidas no mercado. Quando eles cometiam um erro e ali tiravam da madeira algo que não devia, o defeito eles buscavam cobrir com um tipo de cera. E assim, essas estátuas, mesmo defeituosas, eram colocadas à venda no mercado. Mas um bom comprador de estátuas, ele não levava uma para casa sem antes colocar essa estátua no sol por um tempo. E no sol, se houvesse algum tipo de cera mascarando um defeito, a cera derreteria, mostrando, deixando aparente o defeito. Mas se essa estátua exposta ao sol não derretesse nenhuma cera, então ele dizia que essa estátua era sincera. Em latim, sem cera. E é desta palavra latina sincera que veio a nossa palavra portuguesa, sinceridade. O que é ser sincero? É você não ter duas caras. É você não tentar cobrir seus defeitos. É você ser uma mesma pessoa em casa, na igreja, no comércio. É você ser uma pessoa autêntica. Isso é ser sincero. Sincero como uma criança. Nada podemos esconder de Deus. A nossa vida está aberta como um livro para Ele. Então a gente tem que entender que Deus sabe todas as coisas. E nós temos que nos relacionar com Ele, fazendo tudo o que a palavra nos pede, ciente de que Ele vai nos ajudar em tudo o que precisarmos. Para isso temos que ser sinceros com Deus. Temos que abrir nosso coração, falar de nossos sonhos, de nossas frustrações, falar de nossos planos e projetos, falar do que nós gostaríamos que acontecesse. Conte tudo para Deus. Seja sincero com Ele. Deus não é um pai neurótico que quer saber apenas boas notícias dos filhos. Deus quer saber o que vai no profundo da sua alma. Aliás, Ele sabe. Ele quer que você conte, porque quando a gente conta para Deus, a gente passa a confiar mais nele. A gente, quando fala, conversa com Ele, a gente consegue clarear melhor nossas ideias, nossos pensamentos. Uma segunda característica que eu encontro nessa criança que Jesus colocou aí entre os 12 e que eu e você devemos possuir se queremos os céus, é também o eterno desejo de aprendizagem. Uma criança aprende novos vocabulários, aprende muitas coisas, é como uma esponja que vai sugando tudo. Que capacidade mental tem uma criança?
de absorver tantas coisas ao mesmo tempo e elas vão aprendendo todo dia, aprendendo. Nós temos que aprender com as crianças e entender que o nosso conhecimento também não pode estagnar. Isso é um desafio para todos nós. Continuarmos, não importa na fase da vida, em qual fase da vida, continuarmos aprendendo, desenvolvendo novas habilidades, buscando novas tarefas. Quem sabe na hora de você começar a aprender um novo instrumento musical, uma nova língua, uma nova profissão, uma nova faculdade, novos desafios. Não pare de aprender. Infelizmente, existem pessoas que estão há 30, 40 anos cometendo o mesmo erro, porque não foram humildes suficientes para aprender, para questionar. Tenha sempre boas perguntas para fazer. Em qualquer classe de estudos que eu estou, quando eu passo um tema, apresento um tema e não surge nenhuma pergunta, eu fico preocupado. Será que as pessoas de fato estão aprendendo? Elas não estão questionando? Será que entenderam o que eu disse? As perguntas são importantíssimas. Devemos perguntar e buscar saber de tudo, conhecer cada vez mais, para benefício nosso e daqueles que estão ao nosso redor. Não pare no tempo. Não pare no tempo. Avance no conhecimento, no aprendizado. Uma criança possui isso. Uma criança também possui uma outra coisa muito especial que você devemos ter. Naturalmente, elas sabem perdoar. Uma criança pode ser magoada hoje, amanhã ela não se lembra do que aconteceu. Nós adultos, alguém nos faz uma coisa e 20 anos depois estamos remoendo aquela mesma coisa. Não é assim? Por que não deixamos o passado no passado, como faz uma criança? Por que não viver o presente, uma vez que o passado não pode ser mudado? É verdade que a gente pode aprender com o passado, mas ele está no passado. Nós não podemos deixar que o passado nos afete. Eu não posso ficar refém de algo que fizeram contra mim há 15 anos no passado. Eu tenho que tocar minha vida. Quem sabe o que eu esteja precisando hoje é perdoar. Perdoar alguém que ofendeu você, que fez algo que te machucou. Quando nós perdoamos, nós liberamos as pessoas e também somos libertos. Porque o perdão é terapêutico. Quando a gente perdoa, nós estamos livres para seguir avante. Isso precisa acontecer. Será que eu estou falando para alguém hoje que carrega no coração uma mágoa muito grande? Fizeram algo que te machucou, que te feriu muito. Deus sabe o que se passa no seu coração. Deus sabe o que você está enfrentando. E é Ele mesmo quem vai ajudar você a perdoar essa pessoa, a deixar isso no passado. Que tal hoje? Passar isso em branco. Quem sabe ligar para a pessoa, conversar com ela e dizer, olha, eu quero deixar isso no passado. Eu perdoo você. Vamos seguir nossas vidas. Quanto temos que aprender com essa criança que Jesus colocou no meio dos 12? Quanto precisamos. Mais uma última lição. As crianças, por natureza, elas são humildes. Nós devemos aprender também a sermos humildes como o próprio Jesus era. E você vai se lembrar que Jesus ensinou esta lição, mas os discípulos não foram tão prontos em aprendê-la. E mesmo no final do ministério de Cristo, eles ainda estavam brigando por posições. E a última lição ensinada por Jesus foi uma lição de humildade. Estavam todos no cenáculo reunidos. De repente, Jesus pegou uma bacia com água, se abaixou diante dos discípulos e começou a lavar os pés um por um. Esta função de lavar os pés era a função do menor servo da casa. Mas ali no cenáculo não existia esse servo. Ninguém quis tomar essa posição. E então o próprio Jesus fez isso. Lavou os pés de todos os 12, inclusive de Judas. E depois que lavou os pés de todos, ele se levantou, voltou à mesa e fez uma pergunta. Vocês entenderam o que eu vos fiz? Se eu, sendo Senhor e Mestre, vos lavei os pés, assim deveis vós lavar os pés uns dos outros. E naquela noite, Jesus instituiu a cerimônia da ceia, da comunhão, onde existe o lava-pés, o pão e o vinho. 3 ingredientes.
para se celebrar a ceia do Senhor. Meus queridos amigos, aquela lição impactou o coração dos discípulos. O seu grande mestre, diante deles, lavando-lhes os pés. Tanto é que Pedro não queria aceitar. Senhor, o Senhor jamais me lavará os pés. O Senhor não é meu servo. E então Jesus responde, se eu não te lavar os pés, Pedro, você não tem parte comigo. E foi assim que Pedro então consentiu. Mas a lição foi clara. Quem quer ser o maior, seja o que sirva. E Jesus disse, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em favor de muitos. Será que em nossa comunidade religiosa, será que em nossa igreja está havendo brigas por posições? Pessoas querendo ser melhores que outras pessoas? Então aprendamos uma coisa hoje. Maior é aquele que mais serve. Quanto mais você servir, maior será a tua posição diante do Senhor. Sim, prezado amigo, sim, prezada amiga. Que o Espírito Santo trabalhe hoje em nosso coração e que nos ajude a entender a necessidade que temos de colocar a nossa vida nas mãos do Senhor e servirmos ao próximo com amor e dedicação. Jesus nos deixou exemplo para que nós o sigamos. Então que a nossa vida seja uma vida de amor e serviço como foi a dele. Ora comigo. Pai Celeste, muito obrigado, Senhor, pela grande lição que a Tua Palavra hoje nos oferece. Nos ajuda, Pai, a Te amarmos e Te servirmos de todo o coração e servirmos também as pessoas que estão ao nosso redor. E que assim nós estejamos levando avante o Teu reino nessa terra. Dai-nos um dia feliz e abençoado em Tua companhia, perdoa os nossos pecados e nos prepara para a Tua volta. Oramos em nome de Jesus. Amém.